da TV Rubro Verde, hoje uma resenha especial. Vamos conversar aqui com o Périx Chamusca. Começou a segunda fase, o importante que veio os 3 pontos, né, Périx? A vitória foi mais importante no jogo de hoje. É lógico que o jogo não teve uma qualidade técnica muito boa, nós não fizemos aquela grande apresentação, mas o que foi muito importante foi espírito de A2, time guerreiro, que nós voltamos para o segundo tempo. Eu acho que esse foi o principal motivo que a gente conseguiu o resultado. O que aconteceu no primeiro tempo? No primeiro tempo a Portuguesa praticamente não viu a cor da bola. Não, sem dúvida. Primeiro tempo, eu digo, a gente acordou no intervalo. O jogo era 10 horas, mas a gente só acordou no intervalo. A gente também conduziu no intervalo nesse sentido, da gente voltar com outra postura, porque nosso time começou muito lento, muito devagar o primeiro tempo e isso facilitou a marcação do adversário. Então a gente não conseguiu criar, não conseguiu jogar e foi o jogo que a gente errou mais passes. Então tecnicamente a gente teve todas essas dificuldades, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, como o espírito melhorou, a atitude foi outra da equipe, e isso fez com que melhorasse em alguns aspectos da parte técnica. E depois a gente fez algumas mexidas na parte tática, no sentido de dar mais velocidade, né, trocando um atacante de área por um jogador de mais movimento, que seria o Arraia, para dar mais movimento nas costas da defesa. E com a entrada colocando o Luiz como atacante, para dar mais velocidade também, criar mais situações ali com essa dobradinha do Ivan com o Luiz, que terminou funcionando bem no lance do segundo gol. Então, depois a gente entrou com o Muralha mais para a consistência, que eles fizeram uma troca para frente, a gente colocou um pouco mais de consistência no meio e o Muralha que tem um passe bom, uma qualidade de passe também. Então, acho que no final a gente foi premiado com o resultado, pela atitude, pelo espírito principalmente, que foi o diferencial nosso segundo tempo. Vamos falar dos gols toda a partida. Primeiro, uma bola toda ela lá se oferecendo e o Valdomiro teve um senso de colocação e fez o gol. E o segundo, eu disse na transmissão, tinha uma assinatura do Chamusca. Você já falou um pouco dessa alteração, né? Colocando o Ivan, colocando o Luiz Ricardo um pouco mais avançado. Me fale, a importância do primeiro gol do Valdomiro, que fazia 2 minutos que a equipe da casa havia aberto o placar, e depois dessa alteração sua, que a Portuguesa aí fez 2-1 e garantiu os 3 pontos. Não, fazer o gol logo em seguida também foi fundamental para o resultado do jogo. Porque uma equipe como essa da Catando Vence, que é uma equipe que vem num momento bom, vem de 3 resultados, 3 vitórias, entra na fase final numa crescente, uma equipe que está muito bem ajustada, muito bem treinada. Então a gente consegue empatar logo na sequência. Isso foi fundamental, porque se esfria, eles com a vantagem, dá tempo de repensar um posicionamento, fechar mais, e a gente conseguiu fazer logo o gol, que igualou novamente o jogo, a possibilidade deles terem que sair para o jogo, porque senão eles iam fechar e a gente ia ter muito mais dificuldade para conduzir criar nossas situações de ataque. E o segundo gol, Luiz Ricardo, isso vem sendo treinado por você, aproveitou a qualidade do Luiz Ricardo, que todo mundo sabe que é um bom jogador quando apoia pela direita, o entrosamento com o Ivan, o Souza que caiu lá também, que estava muito apagado, aliás ele e o Moisés, muito apagados os dois, e aí o Souza acordou nessa jogada. Então a ideia de fazer a dobradinha com o Ivan e o Luiz ali no lado direito, tem funcionado bem nos treinamentos e a gente ganha em velocidade, que a gente fica com 2 jogadores de velocidade na beirada. Então são jogadores de velocidade sem a bola e com a bola. Vai para 1 contra 1, cria, que é o que estava faltando também, às vezes no jogo que está sem espaço, toca, não consegue acertar o passe, às vezes uma jogada 1 contra 1, uma situação que abre espaço para o companheiro. Então a ideia foi essa, com a entrada do Luiz, para dar mais velocidade, né? O Moisés também teve problemas intestinais e do segundo tempo ele já estava sentindo o peso em relação à parte física e começou a ficar mais lento. Então por isso também no aspecto físico também a troca, para a gente ganhar velocidade. Então, mas eu acho que funcionou bem quando a primeira jogada que eu estava pedindo sempre para vir fazer a triangulação. Na primeira que aconteceu, o Souza aproximou e saiu triangulação com o Ivan, com o Luiz Ricardo, a gente conseguiu fazer a jogada do segundo gol. Então foi assim, um momento importante do jogo e eu acho que pelo espírito do nosso segundo tempo, merecido o resultado, a vitória, pela atitude do grupo, pela forma com que a gente jogou o segundo tempo.
Agora, para fechar, professor, sinceramente, você esperava uma pressão maior da Catanduvense? Olha, eu me preparei meus atletas para uma situação muito mais difícil do que a fase classificatória, porque, primeiro, a Catanduvense, ela mudou em 6, 7 jogadores daquele time que jogou em janeiro contra nós. A Catanduvense vem no momento, porque esse campeonato que tem uma fase classificatória longa e depois entra na fase final, acontece às vezes o que aconteceu com o Red Bull ano passado, que veio primeiro, liderou o campeonato o tempo inteiro, entrou na fase final, entrou na descendente. Então, o que vale é agora. Então, tem equipes que chegam no momento crescente. Então, a nossa equipe se programou para chegar nesse momento também. Todos os jogadores recuperados, ganhando mais força. O Viana voltando, ainda não está no seu 100%, mas já está com condições de ajudar. Então, a gente tem mais opções, tem o grupo preparado para essas finais. E eu preparei meus atletas porque os jogos vão ser bem mais difíceis do que a fase classificatória. Não só pela qualidade dos adversários que melhoraram, que contrataram jogadores, que melhoraram, como também pelo espírito que é espírito da decisão, né? É diferente, o jogo fica mais... Se a A2 já é forte na fase classificatória, imagina no momento decisivo. Então, a pegada é forte, o empenho, a entrega, e isso que o nosso time tem que igualar sempre ao adversário para que a nossa qualidade possa prevalecer. Quero agradecer mais uma vez a atenção conosco aqui da TV Rubro Verde. Vamos preparar, focar, e quarta-feira mais uma decisão. Mais uma decisão, passo a passo aí, jogo a jogo, buscando o nosso acesso.